essa fala do Mauro Iasi, ele cita aí arma, né? A arma na mão deles, ela faz o bem. E a pauta número 3 trata exatamente do novo decreto de armas do Lula. Esse texto impõe, por exemplo, uma redução pesada nas permissões para uso e compra de armas pelos CACs, os caçadores, atiradores e colecionadores. Começo por você, e a gente sabe muito bem, né? Não somos ignorantes, qualquer um que saiba o mínimo de história sabe que os ditadores de todo o mundo, ao longo de toda a história, sempre desarmaram a população. E aí a lista pode ser dada aí: Hitler, Stalin, Pol Pot, Idi Amin Dada, Kim Jong-il, quem mais? Tem Gaddafi, todos eles. Então, arma para eles, porque eles são os detentores, né, da bondade, da fraternidade, da solidariedade, mas para os outros, para os homens de bem, e eu falo aqui como um atirador, tá? Eu não sou CAC, eu não sou colecionador, nem atirador, nem caçador, eu tenho porte federal de arma, sei muito bem como foi o meu processo demorou 9 meses, foi dificílimo. Na psicóloga, eu achei que eu era maluco, porque eu já estava lá 1h30, desenhando tracinho no papel, respondendo perguntas, e mais formulário, e mais tracinho no papel, provas dificílimas. A prova para o CR, para o registro da arma, é muito difícil, para o registro da arma. Depois a prova para o porte é mais difícil ainda. Você tem que atirar, o consta atira, não sei se Flaviana também atira, aquele alvo ABCD, que é dificílimo, você tem que acertar no A, depois no B, depois no C, depois no D, com revólver, com pistola, né? Uma série de documentos que eu tive que entregar, minha ficha limpa, e eu tive uma invasão aqui no meu apartamento, que obviamente me ajudou a conseguir o porte, né? Me desloco muito para o Rio de Janeiro de carro, mas então é isso. Primeiro consta, depois eu vou dar dicas de livros sobre esse assunto, mas é uma questão de liberdade individual, né? Já que nos garantem o direito à legítima defesa, ela tem que ser equilibrada de alguma forma, né? E há essa questão óbvia que o Mauro Iasi deixa muito claro, né? As armas têm que estar nas mãos deles, né? Os ditadores, não na mão das pessoas de bem, do povo, e quem passa por tudo isso que eu passei no processo de 9 meses para conseguir ter um porte federal. Vamos lá, Lacombe. Primeiro lugar, né? Todo regime comunista, totalitário, nazista, fascista, desarmou a população, o cidadão de bem. Porque é óbvio, o cidadão armado oferece potencialmente uma resistência a um Estado malévolo. É por isso que invadir o Texas não é nenhuma brincadeira. Se alguém um dia pensar até mesmo de Washington numa coisa dessas. Porque a população é fortemente armada, como é a da Suíça, como é a de Israel, que vive no meio de inimigos. Quem sabia disso eram os pais fundadores dos Estados Unidos, da América. Eles, não é à toa que é logo a primeira emenda e a segunda emenda, o direito de liberdade de expressão e credo e a liberdade de ter arma para defender a primeira, né? Eles falavam abertamente, até mesmo na formação de milícias particulares, que não tem a conotação pejorativa de miliciano que ficou no Brasil, né? Milícias armadas, ou seja, o Estado é visto com desconfiança. O Estado ter o monopólio da coerção é algo que muito liberal clássico aceitou ao longo do tempo, desde que criassem mecanismos de freios e contrapesos, de centralização de poder, limites constitucionais, 3 poderes e por aí vai. Porque eles sempre temeram o gigantismo do Estado. No Brasil é tudo o contrário, desnecessário dizer. A centralização está evidente em todos os aspectos. Até na fala do comunista Flávio Dino, chamando o camarada Alckmin de Fidel Castro e dizendo que os governadores querem a ajuda federal. O projeto da reforma tributária, que está em curso no Senado agora, aprovada na Câmara, é centralizador ao extremo. Acaba com o resquício de federalismo que tínhamos no Brasil. Então, aqui nos Estados Unidos, a mentalidade é muito diferente. E o Lula, o PT e demais comunistas querem desarmar a população porque eles querem justamente cordeirinhos fáceis. Tem 3 tipos de homens, né? Como sabia lá o herói do sniper, né, americano. O cordeirinho, o lobo e o pastor, né? Se você não tem perfil de lobo, não quer devorar os outros, e tampouco tem espinha dorsal típica de eunuco invertebrado, né? Você tem que se tornar um pastor, defender os cordeirinhos dos lobos, né? É mais ou menos isso que a gente tem que fazer na vida.
Ainda mais quem acredita que tem um papel aí masculino a ser executado, o que não quer dizer, obviamente, que a mulher não tem direito e não deva ter armas. Ao contrário, eu não entendo as feministas não defenderem o direito da mulher ter arma, porque empoderamento feminino, eu desconheço empoderamento maior do que uma arma para se defender de uma pessoa fisicamente muito mais forte. Né? O Sun Coach, da Arma Coach, tinha criado essa máxima. Né? Deus fez os homens desiguais, mas a coach equilibrou o jogo. Você falava da burocracia para conseguir um porte aí que o Carlos Bolsonaro não conseguiu renovar, né? Não é perseguição também, não. Não tem mais conta no Banco do Brasil América, nem ele, nem o pai. Nem é perseguição. Eles tratam o Estado como coisa deles, né? Coisa nostra, e não coisa pública, res pública. Lacombe, eu moro na Flórida, para inveja da Ana Paula. Eu tenho amigos na Califórnia, é mais difícil conseguir uma arma. Aqui na Flórida, o Ron DeSantis tirou a necessidade de conseguir o permit para conceal gun. Eu não preciso mais de nenhum tipo de permissão do Estado para sair com a minha arma que está aqui do meu lado e outra no meu quarto, carregando ela. Tem regras, obviamente, de como eu devo fazê-lo. Eu preciso estar inteirado do assunto, né? Para não cometer nenhum felony, nenhum crime, mas eu posso pegar minha arma, botar no meu coldre, na minha cintura, na minha calça e sair. E para conseguir a arma, obviamente, a burocracia também é bem reduzida. Em coisa de 4, 5 dias tem um background check e a sua arma chega, você pode pegá-la, vão avisar para você que está tudo legal. Eu fui na sexta-feira atirar com um instrutor e um amigo, que levou um pequeno arsenal. Eu atirei de 12, eu atirei de AK-47 e várias pistolas, né? É a coisa mais normal do mundo. Do meu lado tinha 2 meninas, 18, 19 anos, atirando com alguém mais velho, pai, sei lá, outras famílias inteiras no stand de tiro. É a coisa mais natural do mundo. Agora, eu mandei até, eu postei uma charge no meu Instagram hoje, que só quem tem VPN no Brasil consegue ver, porque o Brasil é uma democracia relativa, onde eu estou censurado, e diz, né, o Flávio Dino, do lado de um bandido, né, com uma camisa vermelha, a partir de agora, quem estiver portando arma e não for ladrão, vai ser preso. É exatamente isso, porque o Flávio Dino é um comunista que consegue chegar em favela carioca sem escolta policial, Lacombe. Poxa, eu não tenho coragem de fazer isso nem armado. Obviamente, né? Que se eu for armado é até mais perigoso ainda, num lugar desses, onde o Estado não está presente e sim o poder paralelo. O Lula, em campanha, também foi no Complexo do Alemão, usando boné CPX, que é o mesmo que eles usam no fuzil, às vezes no peito da vítima também, sem escolta policial, sem colete, sem nada. Então, Flávio Dino, o senhor está preocupado em desarmar esses bandidos da Maré, do Complexo do Alemão, os criminosos do Brasil, os traficantes? O senhor está preocupado em desarmá-los? Parece que não, né? Agora, a turma que mora no meio rural, que tem fazenda, onde o MST ligado ao PT invade, né, para depredar, destruir, matar o gado, né? Essa turma não pode se defender, né? Não pode se defender. A polícia vai ser a única com arma. Bom, primeiro que a polícia está sendo transformada em Gestapo desse regime. Segundo lugar, não é porque tem corpo de bombeiros que a gente não tem extintor de incêndio, não é mesmo? A polícia nem sempre vai estar presente. É um direito inalienável eu ter uma arma para minha legítima defesa, ou até mesmo uma população inteira, como o Texas, né, como a Suíça, como Israel, terem armas para se defenderem até de uma ameaça eventual de inimigos externos ou internos. O PT sabe muito bem disso, eles estudaram história. É por isso que eles querem desarmar a população. E me passou aqui uma mensagem no chat, eu não consegui pegar o nome da pessoa, que escreveu o seguinte: arma é um perigo. Arma é um perigo. Arma de fogo, a faca, a tesoura, o martelo. A arma é o problema, e não as pessoas. Quem mata é a arma, um objeto inanimado. Ana, e aquele discurso dessa turma aí, os comunistas e socialistas, os adoradores de ditadura, era de que, não, porque para cada aumento de 1% no número de armas legalizadas, teremos um aumento de 2% no número de homicídios. E o que a gente viu nos últimos 4 anos... números? Hã? De onde eles tiram esses números? Não é da cabeça. Isso que eu pensei no lugar
Mas é isso, porque os números jogam contra esse pessoal. Jogam completamente contra. A gente tem uma queda no número de homicídios com um aumento do número de armas legalizadas. E além de todo esse processo pelo qual eu passei para ter o porte, e que os CACs também fazem, um processo longo para conseguir, a gente tem que praticar, tem que saber usar. Né? Ah, mas você tem arma em casa? Ah, tenho arma em casa bem guardada, como quando meus filhos eram pequenos, eu guardava muito bem também as facas, as tesouras, os remédios tarja preta, os produtos de limpeza tóxicos. Então, o discurso, depois no fim, na resenha cultural, vou deixar para a resenha cultural. Vou deixar para o fim os livros do Benê Barbosa. Já estava um monte de gente falando aqui dos livros do Benê Barbosa, que vão ser as minhas indicações mesmo. Eu vou pedir para a nossa produção para que nós 4 fiquemos na tela, porque eu quero ver a cara de vocês com o que eu vou contar agora. O Constantino estava falando da Flórida, eu vou falar da Califórnia, então. Uma lei, eu não sei se passou essa lei, porque eu falei, eu não quero saber se passou, se não passou, porque não dá. Aqui na Califórnia, você não pode, né, sair com a sua arma, você pode ter a arma em casa para defesa. Segunda emenda, tudo bem. Só que foi proposto era um referendo, eu realmente não acompanhei. Então, vocês me perdoem, porque eu fiquei com tanta raiva que eu falei, eu não vou nem dar um follow-up. Era uma lei que, para você ter o direito de atirar num intruso na sua casa, essa pessoa tinha que caminhar tantos metros dentro da sua casa para você adquirir o direito de atirar nessa pessoa. Você vai puxar a fita métrica, né? O cara invade sua casa, você puxa a trena. Se a pessoa arrombar a porta, você não pode atirar. Essa era a lei. Assim, ela arrombou, pisou, você não pode atirar. Você meio que tem que falar, olha, com a arma ali na mão, vai embora, vai embora, vai embora. E aí o que eles estavam aconselhando, você vai entrando para casa, você vai ali retrocedendo até que você fala, um momento, deixa eu medir se você já está na zona que eu posso atirar. É a Califórnia, gente, é a República Soviética da Califórnia, não tem jeito, é isso, né? Eu ia falar exatamente sobre os livros do Benê Barbosa, que é a maior fonte de conhecimento nesse assunto. Aqui, para a nossa audiência ter uma ideia, são 320 milhões de habitantes dos Estados Unidos, mais ou menos, e mais de 400 milhões de armas. Né? E os atentados sempre, os mass shootings, né? Eles sempre acontecem nas chamadas gun-free zones, onde armas não podem ser portadas. Né? Tem vídeos na internet do Texas, por exemplo, na igreja, que entrou um maluco na igreja, ia atirar ali muita gente e tinham havia 2 texanos ali na igreja com suas armas legais e eles conseguiram, né, anular aquela ação que poderia causar muitas mortes. Tem uma pesquisa do CDC, na época que o Barack Obama era presidente. O Barack Obama pediu que o CDC fizesse uma pesquisa de quantas pessoas morriam por armamento de fogo, né, por armas nos Estados Unidos. E o CDC, na época que o CDC ainda prestava, né, hoje a gente fica meio... e a pesquisa foi jogada para debaixo do tapete, ela está aí nos porões da internet, você custa achar no Google, mas você acha. O CDC encontrou os números de pessoas que morrem por armas de fogo nos Estados Unidos. Não é o número que o Obama esperava, pela quantidade de armas que existem no país, mas aí vem o pulo do gato da pesquisa do CDC. Eles descobriram que todo ano, de 500 a 3 milhões de pessoas são salvas por ano por quem porta arma em locais onde chega um maluco. E aí eu até anotei o nome aqui de um criminologista da Universidade do Estado da Flórida, o nome dele é Gary Kleck. Ele também chegou nesse número. Né? A autodefesa
ela salva mais ou menos 2.500.000 pessoas anualmente. E por que esse número é vago nesse sentido, né, de 500 mil a 3 milhões? Porque são vidas que são salvas. Você não tem como saber, por exemplo, um cara que entra no Walmart, que tinha um potencial de armamento para matar 50 pessoas, ele não conseguiu atirar em 50 pessoas porque tinha alguém ali, mas você não sabe quantas pessoas estavam nesse Walmart, se eram 50, se eram 300. E aí vocês procurem essa pesquisa e coloquem aí CDC, Obama, Guns, e a pesquisa vocês vão encontrar. E, né, o que o Consta já disse, né, a segunda emenda nos Estados Unidos ela exatamente para proteger a primeira. Lembrando que a Guerra Revolucionária Americana, o primeiro tiro, né, o tiro que foi ouvido ao redor do mundo, eles começaram, claro que teve taxation without representation, né? Taxação sem representação no parlamento, era o mote da Revolução Americana, mas ela aconteceu de fato, né? O primeiro tiro aconteceu de fato porque os soldados britânicos quiseram tomar exatamente as armas e a pólvora dos colonos. E aí a história, né, já conta, já são mais de 230 anos aí, uma única Constituição, a primeira e segunda emendas preciosíssimas, não vão mudar, não tem que mudar, é impossível você passar uma emenda aqui nos Estados Unidos, não é como você beber um copo d'água no Brasil. Aqui, para passar uma emenda, para finalizar, Lacombe, você precisa passar 2/3 na Câmara, 2/3 no Senado. Aí essa emenda vai para os estados, 50 estados, e 3/4 dos estados têm que aprovar essa emenda. Ou seja, a segunda emenda vai continuar e a população de bem vai continuar protegendo suas famílias, suas propriedades e outras vidas também. Ana, você citou essa pesquisa numa edição do Oeste Sem Filtro nessa semana. Eu me lembro bem dessa pesquisa porque usei nos meus debates lá na época de Rede TV. E me lembro bem, você citou o caso do Walmart. Nesse caso do Walmart foi um pastor que estava armado e reagiu. Como é que foi feito esse cálculo? Nesse caso do Walmart, eles tiveram que fazer um levantamento com imagens, quantas pessoas estavam ali. Teve um caso de uma igreja também, que era um ex-agente do FBI, que o assassino matou uma pessoa, ele foi e conseguiu alvejar e matar esse matador, esse assassino. Como é que eles fizeram isso? Por isso que dá esse número grande, né? Essa amplitude aí de 500 mil a 3 milhões de pessoas. Porque, por exemplo, naquela igreja havia, digamos, 50 pessoas. Ele matou uma e foi morto. Eles consideram que esse atirador poderia ter matado até 50 pessoas, mais uma ou 50. Então, por isso que dá essa margem. Mas mesmo que fossem 500 mil pessoas, são 500 mil pessoas salvas por alguém que estava ali com uma arma. Né? É uma pesquisa super interessante. Eu me lembro que num debate na Rede TV, mas por que essa amplitude toda de 500 mil a 3 mil? Por isso. Como é que você vai dizer quantas pessoas o cara teria conseguido matar? Ele conseguiu teria matado mais uma antes de ser neutralizado, ou todas que estavam ali. Mas tem também o que nem entra em estatísticas pelo poder de dissuasão, né? O sujeito às vezes sacou uma arma e conseguiu coibir de alguma forma um assalto que poderia ter acabado mal. Ou pessoas que tentam invadir propriedade são expulsas porque o proprietário tinha arma e atirou. Então, é difícil você, obviamente, calcular o número. Mas não resta a menor dúvida que uma pessoa mal intencionada, armada, só é parada por uma pessoa boa com arma. Aqui na frente da minha casa, Lacombe, tem uma plaquinha, aquelas, né, protegida por câmeras, e embaixo, assim, e também pela segunda emenda à Constituição. Eu tenho um amigo que ele serviu às Forças Armadas nos Estados Unidos, aqui dos Estados Unidos, foi para o Afeganistão, depois voltou e saiu do Exército e acabou ingressando na SWAT aqui em Los Angeles, e hoje ele tem um clube de tiro, né, que ele ensina as pessoas, e ele ensina principalmente mulheres.
E ele fala que você ter o direito de ter uma arma em casa é profilático. Você consegue evitar, né, essas pessoas de entrar. Só que com essa lei eu não vou nem dar um Google aqui. A pessoa tem que entrar com uma arma aqui na Califórnia. Ele entra na casa, eu tenho que ter uma arma e uma fita métrica. Mauana, a minha plaquinha é mais legal que a sua. A minha plaquinha diz: aqui em casa nós não ligamos 911. Aí tem o desenho de uma arma. Ah, boa. Pro 91. Ô, Flávio, bom, o fato é que não os socialistas, os comunistas, eles têm uma tendência a não combater os bandidos de verdade, é o que a gente tem visto aqui no Brasil. Né? Os bandidos de verdade, eles querem não condenar, não perseguir, ou se estiverem presos, desencarcerar. Então, para essa turma, né, bandidos de verdade, eles querem liberdade. Agora, para os outros, né, para os antidemocráticos, segundo os critérios vagos e muito pessoais deles, barreiras para acesso a armas, prisão ilegal, e aí está valendo tudo. Tudo que esse povo quer, Lacombe, é controle. Benê Barbosa, que a gente está citando aqui também, ele vive dizendo, não é controle sobre armas, é controle. Acabou aí. Tá? As armas são uma ferramenta. É por isso que toda a guerra, né, como disse a Ana Paula, você tem a ideia de que você se rende, né, quando você entrega as suas armas. Isso desde guerras narradas na antiguidade, sempre foi assim, né? A famosa Guerra das Termópilas, que gera esse famoso, né, entregue suas armas, e a resposta é, venha buscar, né, molon labe, ou seja, quando você chegar aqui, quando você vier, aí você pega. Molon Lab, pegue as armas. Mas eu quero fazer um paralelo aqui, porque o Brasil não entende tanto assim de armas, né? Nós não temos essa cultura de armas, de ter mais arma do que gente, como países como os Estados Unidos, como a Suíça, né? Países muito de primeiríssimo mundo, com uma segurança pública maravilhosa. Mas pense, todo esse controle que eles querem vale o mesmo para os jornais, como você acabou de dizer. O cara que enfia uma arma na cabeça de um pai de família, mata o pai de família na frente de todo mundo, ele vai, uma sociedade, pega ali um aninho, né? Faz umas aulinhas de matemática, faz um artesanato com lata, ele já está nas suas de novo, porque ele é uma vítima da sociedade. Agora, coloque, por exemplo, como já aconteceu comigo, né? Colocamos uma notícia com uma foto errada que ficou ali 2 horas no ar. Meu Deus do céu, reportagem no Fantástico, nossa, vamos entrevistar a pessoa, vamos não sei mais o que, sabe? Inquérito das fake news, CPMI das fake news, quebra de sigilo, quer histórico, quer cópia do iCloud, quer histórico de buscas do Google, quer todas as mensagens privadas, quer foto do contato. Entendeu? Que é todos os aplicativos e documentos que você produziu na sua vida. E tem lá todos os senadores que vivem falando em democracia, falando isso. Mesma coisa, por exemplo, para a eleição. Tá? A eleição também é um meio de se obter algo. Veja que somos o único país do mundo que tem um tribunal criado para a eleição, ou seja, isso não é debatido politicamente, não tem leis para isso. Você vai lá e os caras autodeterminam quais são as regras. Eles autodeterminaram nessas últimas eleições que você não poderia dizer que o Lula foi saudado em presídio. Verdade. Você não poderia dizer que o Lula é amigo do Maduro. Verdade. Já está aí na cara de todo mundo. Você não podia dizer quais eram as propostas do Lula, que o Lula dizia, entendeu? Tudo isso aí também é um controle, é controle sobre jornalismo, é controle sobre eleições, controle sobre a psicologia. O que foram esses termos que nunca ninguém tinha usado no mundo e de repente foram todos os termos usados, né? Fake news, discurso de ódio, é tudo para você dizer, ora, chame essas pessoas aqui psicologicamente de uma maneira negativa, enquanto nós podemos ficar fazendo aqui piadinha com matar e colocar a pessoa na cova, que isso nunca vai ser considerado discurso de ódio. Não vai nunca ter uma agência de fact-checking querendo te rotular de uma maneira negativa.
Tá aparecendo aí o real digital, tá? O real digital, ele também vai ter um controle já na própria moeda, que pode ser controlado politicamente, ou seja, se um político vai lá e diz, ora, mas espera aí, essa notícia que não pega bem para mim, então já vamos lá, vamos bloquear sua conta de cara, você não consegue mais nem colocar no seu banco, aquilo ali evaporou da sua mão. Tudo isso aí é a construção de uma sociedade de controle. Voltando para as armas, não sei se as pessoas, todo mundo aí joga poker, né? O poker que é mais jogado no Brasil é o Texas Hold'em. Por que ele é Texas Hold'em? Por que ele é daquela forma? O poker original ele tem 5 cartas na sua mão. Já vê aquilo ali em filmes, né? Tem um desenho do Snoopy, né, que imita o Jack London, o chamado Selvagem, que ele joga poker justamente dessa forma. Só que assim, com 5 cartas na sua mão, fica fácil você esconder uma carta aqui no meio, entendeu? Então, qual que foi a ideia dos texanos? Fala assim, não, espera aí. Você fica só com 2 cartas na sua mão, as outras a gente vai abrindo ao mesmo tempo, você combina ela. E qual que era a ideia do Texas original, do Texas Hold'em original? Cada um fica com duas cartas na mão para sempre se ver aquela carta, pra você não conseguir manipular ela de jeito nenhum. Cada um coloca a sua arma do lado direito, por isso que você joga só com 2 cartas, porque sempre na mão esquerda. Todo mundo com a sua arma ali, tá? E aí vai cada um jogando. Era uma forma de você não roubar, afinal, poker ele se joga dinheiro. Não contente com isso, o Texas ele hoje é considerado, nos Estados Unidos, um dos lugares não apenas mais seguros, mas também mais educados. Quer dizer, você esbarra de um cara ali na balada, você já tá perguntando, oh, desculpa, calma, não foi nada. Por quê? Você presume que a pessoa tá armada, tá? Então você vê agora no Brasil isso aí, né? Carlos Bolsonaro, alguém que tem história de polícia, que teve histórico de enfrentamento a todas as pessoas perigosas no Brasil, você reduz, né? Você fala assim, olha, você não pode mais usar arma. Vamos fazer uma enquete aqui. Alguém acha que Carlos Bolsonaro vai sobreviver até o final do mandato petista? Com tudo isso aí que foi feito, tá? O Consta citou aí os bloqueios de conta. Nigel Farage, na Inglaterra, né, do Keep, a mesma coisa, quer dizer, ele teve um bloco de conta num lá e, assim, não apresentaram nenhuma prova. Falaram, olha, na mídia estão dizendo que você é uma pessoa ruim. Então, eu vou voltar ao que o Benê Barbosa diz, isso é controle. Quem está querendo controlar a sua espada, está querendo controlar a sua caneta, entendeu? É por isso que existe, segundo os Estados proteger a primeira, que fala a verdade. Quem está querendo controlar o seu direito de continuar vivo, está querendo controlar o que você pode dizer por aí. É só você ver as outras notícias.